Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Stories, né, para as pessoas o que elas gostariam de saber. Veio muitas perguntas, eu não consegui responder todas, é impossível, né? São muitas curiosidades, então eu pensei, eu preciso responder essas questões das pessoas. Muitas pessoas perguntaram, você ficou quanto tempo? Fui membro de Votos Perpétuos. Você podia sair quando você queria? Não. Por que você não saiu? Olha, uma coisa muito importante, isso vem muito das pessoas. Por que você não saiu já que você não era feliz? Na congregação que eu estava, quando a gente manifestava o desejo de sair, era visto como uma tentação demoníaca, ou a gente era orgulhoso, ou a gente era... Eram várias coisas com problemas psicológicos. Nunca a instituição estava errada. Quem estava errado era você. E quando eles viam que você era uma pessoa que podia trazer um benefício para a instituição, você podia pregar, você podia criar um produto, você era comunicativa, eles não queriam perder, né? Essa vocação, porque essa vocação seria frutífera ali dentro. Então a gente era presa, né? A gente vivia num cárcere privado, a gente não tinha acesso a documento, a gente não tinha dinheiro, a gente não podia ter contato com a nossa família. Quando a gente ia falar no telefone, sempre tinha uma freira ali do lado, a gente não tinha liberdade. A gente não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha absolutamente liberdade nenhuma, a gente andava de duas em duas. Então por que você não saiu antes? Porque a Mari não deixava. Várias vezes eu manifestei para ela o desejo de sair. O que ela fazia? Ela me mandava para casa de psicólogo. Quando eu ia para casa de psicólogo, a psicóloga tentava me convencer a permanecer. Uma das coisas que se fala muito, que eu quero falar agora para os religiosos, né? Ficam levando vocês aí para esses retiros de ADI, né? Esses retiros aí de cura, de autoconhecimento, fazem aí em vocês uma lavagem cerebral, hipnose, né? Porque tudo que as pessoas me contaram dá para perceber que é uma hipnose. E assim, tem um ditado que fala assim, ó, um ditado não, uma frase: volte ao primeiro amor. Então eles sempre dizem que você tá triste na vocação porque você se afastou do primeiro amor, né? E o que é o primeiro amor? É quando você era vocacionado, quando você entrou. Só que assim, quando você entrou, você não tinha dimensão do que era a realidade da instituição. Você tava sob a ilusão, sobre o véu da ilusão. E quando você entra, esse véu, ele é tirado da sua frente e você vai ver a realidade. Só que aí você começa a questionar o sistema, começa a questionar aquela vida. E uma forma deles prender você é isso, você precisa voltar ao primeiro amor. Então isso é uma tática que é muito usada dentro da vida religiosa e eu quero deixar essa dica para os religiosos. Aí começam a levar vocês em retiro, né? E lá no retiro sempre aquele condicionamento. Porque você tem feridas do passado. Porque você teve uma família disfuncional. Porque isso é fruto da sua carência, né? Os problemas internos da instituição nunca é fruto do sistema. É sempre fruto da sua experiência passada. Isso também é um mecanismo de manipulação e dominação. Então, assim, qual que é o meu objetivo quando eu venho falar aqui com vocês, quando vocês me lançam perguntas? Eu quero esclarecer, né? Porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade. Então, assim, as pessoas pensam, será que ela foi freira mesmo, né? Ou será que ela tá usando a internet para aparecer, para ganhar seguidores? Gente, não é nada disso. Eu realmente fui freira de Votos Perpétuos, permaneci praticamente uma década dentro da instituição, 10 anos pós-saída para entender o que eu vivi. Para mim começar a falar de tudo isso foram 10 anos depois que eu saí. Não é que eu saí falando. Quando eu saí, nem a minha família sabia o que eu tinha passado. Eu saí prometendo para minha formadora, minha mestra de noviça, que eu nunca ia falar o que eu vi no convento. Aí quando eu entrei na minha casa, que eu voltei, que a minha família me recebeu, eu menti para minha família. Eu falei assim, eu estou voltando porque eu quero realizar um projeto com teatro, que eu gosto muito de arte, e a instituição não abarca essas minhas ideias, e eu sinto que Deus está me pedindo isso. Olha, eu inventei uma história para minha família. Minha família foi começar a descobrir as primeiras coisas 2 anos depois da minha saída. E assim, era tão difícil, gente, porque eu nunca tinha trabalhado fora. Eu entrei com 18 anos e eu nunca tive um emprego, eu estudava, morava, meus pais me mantinham. Então, quando eu saí do convento, que eu fui arrumar meu primeiro emprego, eu não tinha currículo. Eu não tinha nenhum tipo de registro, eu já era uma mulher e eu só falava assim, eu fui freira. A única coisa que eu posso falar é que eu fui freira, eu só podia mostrar foto de convento, projeto de convento, e aquilo foi me causando uma tristeza, porque assim, eu não tinha história, né? Eu via que as pessoas já tinham uma carreira, as pessoas ali da minha idade já tinham uma profissão, tinham um estudo, tinham uma formação e eu não tinha absolutamente nada. Então eu tive que construir isso anos depois, mas eu tive a sorte de sair ainda, né, em processo da minha, quase com 30 anos, eu tive essa oportunidade, mas tem gente que não, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de
60 anos dentro de uma instituição, tá ali vivendo uma vida triste, mas ela não tem muito mais o que alcançar. Essa é a realidade, porque você sair, você tem que começar do zero e muitas vezes você não tem um apoio, você não tem uma estrutura familiar, você não tem um apoio psicológico, você não tem um apoio financeiro, porque a instituição não te ajuda. E assim, a instituição não ajuda. A mim, sabe o que elas me ajudaram? Me deram R$200, 3 cheques. Deram R$200 em espécie no primeiro mês e 2 cheques, um para descontar em cada mês. Então foram 3 parcelas de R$200. Então elas achavam que com R$200 eu ia reconstruir a minha vida em 3 meses, pós 10 anos dentro de uma instituição, trabalhando da hora que eu dormia à hora que eu acordava. E essa não é só a minha história, eu ainda recebi ajuda, tem um monte de gente que não recebeu absolutamente nada. Teve gente que teve que pular os muros do convento para poder sair porque era preso. Teve gente que foi mandada num ônibus para um outro estado sem ter sequer o dinheiro para se alimentar. Então, assim, vocês não imaginam as histórias que eu escuto das pessoas. Então, assim, qual que é o meu objetivo? É que isso não aconteça com mais ninguém. Que quando uma pessoa sair de uma congregação, que a congregação fale, nós vamos ajudar. Porque hoje tem voz para essas pessoas que não foram ajudadas. Meu objetivo é que quando elas pensarem em abusar de alguém lá dentro, elas pensem, não, a gente não pode, porque hoje tem alguém que denuncia. Se a freira for lá e reclamar com a Bruna, ela vai mostrar. Então, eu sou uma voz. Hoje eu entendo, eu demorei para entender isso, gente, que eu sou uma voz que está falando sobre isso, apesar de ser muito criticada, apesar de ser zombada, mas eu não me importo, porque hoje eu estou entendendo o poder disso que eu estou fazendo, e eu sei que lá na frente eu vou entender muito mais. Então, assim, eu quero que vocês me ajudem com isso, eu preciso de vocês, quem acredita na minha história, eu preciso do apoio de vocês, porque sozinha eu não vou conseguir, né? Eu sou uma formiguinha, eu sou um grãozinho de areia no meio do oceano desse poder que é a igreja. Mas eu tenho uma coisa comigo, eu sei que eu tô com a verdade, e eu sei que a verdade é uma força, eu acredito que a verdade é uma força, então é nessa força que eu me agarro pra continuar fazendo tudo isso. Tem dias que não é fácil, tem dias que eu quero desistir. Essa semana mesmo foi uma semana muito difícil pra mim. Houve um momento que eu pensei, vou fechar a página, vou sumir, vou viver minha vida e pronto, acabou, e cada um que se resolva com as suas dores. Mas ao mesmo tempo, à noite eu tava conversando com a mãe de uma ex-freira e ela me contando toda a história dela, e aí eu falei, como que eu posso fechar a minha página ouvindo essa mãe me contando essa dor? Então, assim, só eu sei as coisas que eu ouço, mas eu sei que um dia muitas vozes vão vir falar com vocês. É um processo de cura, é um processo de transformação, e eu quero dizer pra você também que passou por tudo isso. É muito importante a tua história não pode ser invalidada. Então, assim, tenha coragem, né, de abraçar essa causa de alguma forma. Se você não consegue falar no vídeo, não consegue mostrar o seu rosto, escreva seu testemunho ali. Eu posto sem colocar o seu nome, sem revelar quem é você. O importante é que você esteja ali segurando, né? Aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém. Então é isso, gente. Eu conto com o apoio de vocês. Eu tô agora com o meu canal lá no YouTube, Bruna Miranda Ex-Freira, ela já tem alguns podcasts. Vou gravar os outros podcasts, né? Tô com um projeto, várias ideias aí para trazer esse assunto de uma forma mais esclarecida, e eu preciso de vocês, que vocês vão lá, assistam os vídeos, que curtam, que comentem, preciso desse engajamento, né? Assim como o outro lado faz isso, né? Como o outro lado trabalha com isso, hoje eu preciso desse apoio de vocês. E já agradeço a todos que estão me apoiando, e vou dizer, mesmo nos dias que são cansados, mesmo nos dias que são difíceis, eu tô aqui e eu acredito que é necessário fazer isso. Hoje eu não entendo claramente. Tem o Brendo que também faz isso, às vezes a gente conversa, ele também tem esse cansaço, ele chegou a ficar doente, ficar enfermo, a página dele caiu, mas eu falo pra ele, um dia, Brendo, assim como tantos pensadores, assim como Martim Lutero, né? Ele foi lembrado porque chamou a gente de Lutero, um dia também a gente vai ser lembrado lá na frente como aqueles que ousaram se levantar contra a instituição, contra o sistema da vida religiosa consagrada.